Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus. Começando mais um dia, né? Louvando, agradecendo a Deus, bendizendo ao Senhor por tudo. Obrigado, Pai Santo, Pai amado, Pai querido, por esse dia lindo, maravilhoso. Hoje, se você sair lá fora, você vai ver que lindo que está o dia hoje. Está fresquinho porque choveu bastante. As plantas estão felizes, os pássaros, tá todo mundo, olha, tá uma festa hoje. E a gente só tem que louvar, agradecer e bendizer o Senhor. Agradecer a Deus pelo alimento que Ele coloca na nossa mesa. Você já provou o cafezinho hoje? É tão bom, né? Sentir o sabor. Eu falo assim, e Ele permitiu isso, né? Quantas pessoas hoje se alimentam por sonda, infelizmente. Não sentiu o sabor do alimento. Quantas pessoas estão respirando por um aparelho e nós estamos aqui respirando. E a gente dá graças, te louva, Senhor, te bendiz pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Por tudo nós queremos te dar graças e principalmente por esse maná que nos alimenta diariamente, Aleluia. Que é a tua palavra. Tua palavra traz cura, tua palavra traz direção, e nós só temos que te louvar, te agradecer, te bendizer. Amém, amém, aleluia. Amém? O Elcio vai falar bom dia para os irmãos. Pai do Senhor Jesus, a todos, né? Graça e paz, uma terça-feira hoje. Deixa eu ver que dia. Eu gosto de falar o dia 25 de novembro. Falta um mês para o Natal. Falta um mês. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração. Pedir para o Espírito Santo estar conosco, fica conosco, nos ajuda a compreender essa palavra. Entra com providência na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos ler e aprender de Ti, Pai, em nome de Jesus, com sabedoria do alto. Vende que nós colocamos todas as coisas, Pai, nas Tuas mãos, para que nós possamos sempre aprender de Ti, do Espírito Santo, para que nós possamos ler essa palavra com entendimento. Às vezes a gente lê a palavra, não compreende, lê de novo, aí outro dia eu pego a mesma palavra e falo, nossa, que diferente. E é o Espírito Santo que move, que ajuda a gente a compreender a palavra. Fonte inesgotável de sabedoria, de aconselhamento. Por isso que Jesus fala, vinde e beba dessa fonte. A gente tem que beber a fonte da água viva. Amém? Graça nós te damos, Pai, por esse momento de oração. Colocamos essa live nas tuas mãos, na tua presença. Os irmãos que estarão conosco assistindo e os que verão essa live mundo afora, sejam abençoados com essa palavra, sejam impactados de alguma forma com essa palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica conosco. Ana, bom Pai, dia. dona Ana, bom dia. Família Melo. Que lindo. A Célia vai ler Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E eu vou ler vários outros. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí, amém. E aqui, irmão, olha como que é impressionante. Minha Bíblia estava aberta, eu não mexi, abri o outro aplicativo de Bíblia. Abri meu caderno. Todas da mesma... Falando da mesma. Não a mesma palavra, mas dando a mesma direção. Amém, amém. Incrível isso, muito incrível. É o Espírito Santo que move, que age. Aí a Célia leu, Simone, Pai do Senhor. Saudade, Simone. Bom dia, graça e paz. Graça e paz. E a Célia falou, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então na Bíblia nós temos vários lugares onde as pessoas desfalecem, desanimam. De fazer o bem, falar, não vou fazer mais não nada. Adianta, Não adianta para mais. de pelejar. Né? Filemon, a Bíblia, no livro de Filemon, está falando assim, ó. Filemon tem só um capítulo,
Verso 14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosas. Olha, aprendam também a aplicar-se às boas obras, para que não sejam infrutuosas. A gente não pode desanimar, a gente não pode se cansar, e quando você estiver cansado, porque a gente cansa, Davi cansou, Jesus cansou. Irmãos, Maria, bom Paz, dia, Maria. Jesus cansou, Davi cansou. Às vezes a gente está cansado, fala, gente, chega, tá que eu não aguento mais. Mas Jesus vai falar para nós assim: vinde todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que bonito. Às vezes, irmãos, eu tenho uma ocasião na Bíblia, eu não sei nem onde está, depois se eu lembrar eu falo para vocês. Davi, ele estava cansado, exausto, já velho. Ele foi lutar contra um gigante, quase morreu. Se não fosse Abisai ir lá e matar. Senão ele falou assim, aí o senhor ia morrer e a gente ia ficar sem um rei. Não faça mais essas coisas. Porque tem uma hora na vida que a gente cansa. É uma vida inteira de luta, de batalha, de guerra. Salmo 69, capítulo 3, vai falar, o próprio Davi escreveu esse salmo, vai falar assim, estou cansado de clamar, secou-se a minha garganta, os meus olhos, se desfaleceu de esperar por meu Deus. Até ele, de tanto clamar, né? Nós vamos, Jesus, uma ocasião, lá em Marcos, Jesus falou assim, ó, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para nós descansarmos um pouco, pois tanta gente que ia e vinha que eles não tinham nem tempo para comer. Imagina, gente, Jesus chegou, aí aquele povo, a notícia que Jesus estava curando, que ele sarava e tudo, aquelas multidões em cima dele, ele não tinha nem tempo para comer. E ele tinha que orar e ele tinha que descansar. Filho do homem não tinha lugar para dispor a sua cabeça, né? O Deus feito homem aqui na terra. Eu escrevi uma coisa aqui, Jesus é o Senhor do sábado, porque o descanso de Deus é em pessoa. Para mostrar para nós, irmãos, que Deus, na Escritura, que Deus também descansou após trabalhar exaustivamente por 6 dias, né? Elias teve uma ocasião que Elias sentou e desanimou. Chega. Sentou debaixo de uma árvore, como se ele tivesse com uma depressão profunda, mas não era depressão, era cansaço, era esgotamento físico. Vocês vão lembrar dessa passagem que veio um anjo e falou para ele assim, levanta, come, a caminhada é longa, ânimo. A nossa vida, irmãos, ela é como uma viagem, né? A gente tem que ir aos poucos. Olha aquele povo no deserto peregrinando, por Deus permitiu, 40 anos, levanta, anda, para, acampa, levanta, anda, para, acampa, levanta, anda, para, 40 anos. Muitos morreram, acabou toda aquela geração. E a gente precisa dessas coisas. Pode falar. Deixa eu falar só aqui da palavra que hoje eu li, né? Que fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Irmãos,
Muitas vezes a gente fala assim, eu canso, né? Eu canso, eu faço e ninguém dá valor, eu faço e tá tudo sempre igual, ninguém vê, mas o Senhor fala para nós, não nos cansemos de fazer o bem, não importa, irmão, faça. Se Deus te colocou na tua frente, vai, porque Ele vai te dar força, é o Deus que dá ânimo, que renova todos os dias a nossa força através da palavra. A palavra é o nosso alimento diário, né? Eu sei, a palavra, o poder do Espírito Santo que habita em nós é o que nos fortalece, nos coloca de pé todos os dias para continuarmos a nossa caminhada. O Senhor tem um propósito de vida para cada um de nós. Nos escolheu, nos deu uma família, nos deu uma igreja e Ele nos dá força para a gente continuar até o último dia. E Ele fala assim, e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Vai ter a ceifa, né? Nós vamos ceifar. Né? Colheremos o fruto. O apóstolo Paulo vai falar assim, pode não ser hoje, agora. Pode não ser aqui. Mas nós vamos colher os frutos do nosso trabalho. Essa ideia que Paulo está falando aqui para ele, é que quando você fizer o bem, você está plantando uma semente que vai ser colhida mais tarde. E se você desistir, vamos supor que você está num campo arado. Você está ali cuidando, você larga ele, morre tudo. Ou então você começa a plantar, daí você fala assim, nossa, a terra está tão seca, não vai chover, e você para. Larga a mão. De repente dá uma chuvinha, germina só metade. E a metade que você não plantou? E a família que Deus te deu, e aquela família que é aquela trabalhosa, sabe aquela plantação trabalhosa? Você já viu algo que você planta e dá trabalho para crescer, dá trabalho para dar fruto e você continua cuidando dela, né? E é como se você cuidasse por muitos anos de algo e depois você desiste no meio, né? Fala assim, deixa para lá, isso daí não vai dar certo. Você perdeu todo aquele tempo, você jogou fora todo aquele tempo. Talvez faltasse pouquinho para você conseguir receber, ver a colheita, e você desistiu da plantação. Irmãos, não desista. Eu falo sim para você, não desista. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu tenho 65 anos e eu sei que não é fácil. A gente luta, a gente tem uma batalha diária, mas a gente tem fé que vai dar fruto, vamos continuar até o último dia, sem desfalecer, né? Pedindo ao Espírito Santo de Deus que a gente consiga cumprir, né, o propósito de Deus aqui nessa vida para cada um de nós. Se Ele nos deu uma família, se Ele nos deu uma igreja, a gente tem que pedir fé, força e continuar. Amém? A gente fala muito de semente, de fruta, parece que a gente está mexendo com roça, com plantação, mas Bom dia! Pai do Senhor, bom dia, Zé, Maria. Escuta só. Bom dia. O chamado de perseverar, dele não desistir, é continuar a fazer o bem, mesmo quando as coisas parecem muito difíceis, mas no final, irmãos, a palavra vai falar que a recompensa vai ser muito grande. Existem várias maneiras de serem salvas. É claro que é por Jesus Cristo. Mas mesmo que você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você vai ser salvo. Claro, a palavra vai falar. Simone. Como que eu ia saber, Simone? Ele não é o José? Que bom. Escuta só. Por Jesus a gente vai ser salvo. Mas olha que interessante que é.
existem algumas diferenças. As pessoas podem ser salvas, julgadas e simplesmente salvas. É salvo. Mas a pessoa, ela pode ser salva e ganhar o galardão que está na mão do Senhor. É salvo também. Salvo com um prêmio, com reconhecimento celestial. Jesus fala assim que a esses eu vou dar a oportunidade de sentarem do meu lado. É diferente, não é? É salvo também. Amém? Amém. Ô Simone, deixa eu falar aqui com a Simone um pouquinho. Vem aqui qualquer dia com o José para a gente tomar um café ou almoçar. Vai ser bom, né? Foi bom aquele dia, né? Foi gostoso. Que Deus abençoe vocês, viu? Casal lindo. Irmãos. E a gente ama vocês. E um beijo Um abraço, pro Caleb, Deus pro José, abençoe. para todos. Sábado nós estaremos aí, se Deus Se nos Deus permitir. quiser permitir. É isso. Então, tem hora que a gente cansa, sabe? A gente fica desanimado, fadigado, cansado mesmo. Cansado fisicamente. Você pensa que o espiritual não te traz uma canseira física? Traz muito. Tá. Traz canseira física, sim. Problemas, traz canseira Amém. física. A gente tem irmãos que a gente luta para eles saírem da droga, para sair do álcool. Ora, busca, vigia, carrega, como diz. Paga um preço. E isso traz um cansaço também para a gente, né? Para todos que fazem, né? Não desfalece. E aqui no 10 fala, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Principalmente os Quando ele de fala casa, os domésticos da fé, os nossos, os que estão no perto, os irmãos da igreja, até os seus os da parentes. igreja, da casa, os domésticos, vamos né? fazer. A gente tem que fazer principalmente para eles, né, irmãos? Que a gente tem que se unir, a gente tem que estar sempre junto, um dando força para o outro, sabe assim, ajudando mesmo, principalmente quando você vê que aquele lá está desfalecendo, ir lá, ajudar com uma palavra, né, com um gesto, é muito bom, é maravilhoso. Eu não me esqueço que quando eu mais precisei, no momento que eu mais precisei da minha vida, duas irmãs minhas da igreja foram me socorrer com uma palavra. E aquilo lá me trouxe uma vida nova, me trouxe um novo vigor. Até hoje eu tenho a carta que elas trouxeram para mim, onde Deus falou para elas que eu deveria escrever uma nova história. Que Ele tinha me dado as telas e os pincéis. E eu teria que escrever uma nova vida. Eva, Edna, bom dia, paz. Bom dia, Edna. Bom dia, Eva. E quando você escreve uma nova história... E eu escrevi uma nova história. Quando você chega lá no final da vida, você fala, nossa, e se fosse diferente do que foi? Como seria? E se eu não tivesse aquelas irmãs ouvindo a Deus, e elas obedecessem, elas fossem lá, talvez minha vida seria diferente hoje. Talvez eu nem estaria aqui, né? Com certeza. Com certeza eu não estaria aqui. Mas tá. Deus sabe todas as coisas. Aleluia. Amém. E essa palavra assim, Célia, e foi através de uma irmã ânimo. que não desistiu. Talvez elas estivessem cansadas. Elas tinham a vida delas, elas tinham os problemas delas. E talvez elas estivessem cansadas, mas elas obedeceram a Deus, pegaram 2 ônibus, foram até na minha casa para levar uma carta que Deus tinha falado para elas escrever para mim. E isso mudou completamente a minha vida. Por quê? Porque elas não desistiram, né? E que Deus dê força para você. Se você estiver cansado nesse dia, o Senhor fala, não cansemos, principalmente de fazer o bem.
Eu falei o título errado de uma coisa que eu li no início, é que eu li aqui Filemon. Não, eu vou corrigir, porque não pode ficar errado as coisas de Deus. Tito, capítulo 3, verso 14. Tito vai falar assim, ó. E aos nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosas. Eu falei Filemon, é Tito, tá? Então, necessário, irmão, é necessário. Você precisa de pegar um irmão no colo, pega. Você precisa de dar um conselho, dá. Você precisa de chacoalhar ele, chacoalha. Eu tenho um irmão, ele não é da minha congregação, ele é de outra igreja. Ele falou, todo dia aquele cara ia lá na igreja e fazia um escândalo. Um dia eu dei uma esfregada nele na parede, ele converteu. Não é certo, né? Não é certo, ele falou, mas ele deu risada, ele falou, nossa, irmão, aí nós estávamos um dia conversando e esse chegou, ele falou, você lembra aquele dia que eu te levantei, ele é grandão, sabe, que eu te levantei e te esfreguei na parede, você nunca mais bebeu, nunca mais. Mas não é certo, né? Fazer isso, mas... esse foi convertido na marra, esfregou ele no chapisco. Então a palavra é hoje, né? Não canse de fazer o bem. Não canse de fazer o bem, aplique-se às boas obras, não desanime, não canse, não se cansa. E aí a gente tem muitas pessoas ao nosso lado para nos ajudar, para nos levantar, principalmente Jesus Cristo, aquele que eu li aquela passagem. Nós tivemos muita ajuda, né? Nós, né? Muitas pessoas nos levantou, nos ajudou. E eu falo, Deus sabe todas as coisas, né? E Ele traz a recompensa para cada um, a colheita vem, né? E você colhe aquilo que você planta. É bonito uma coisa, sabe? A gente acha... que você só colhe o que planta. A gente acha companheirismo e ajuda em diversos lugares. Eu estava lendo uma carta que Paulo escreveu para o povo lá de Filemon. Ele vai falar uma coisa que eu acho particular, assim, a gente passa batida, é insignificante, mas ele vai falar assim, ó, saúda-te, Epafras, olha o nome dele, Epafras, meu companheiro de prisão por Jesus Cristo. Então, na cadeia, nos lugares que você está passando por uma dificuldade, isso daqui estava lá no trancafiado numa prisão. Aí encontrou um amigo que junto, e aí as pessoas ficam para a vida inteira, porque quando é companheiro de prisão por Jesus Cristo, por que eles foram presos? Por causa de Jesus Cristo. Por causa de disseminar a palavra que os invejosos não queriam, né? Sempre foi assim, todos mortos, todos assassinados por causa de Jesus Cristo. E valeu a pena, e o prêmio dele está garantido. Amém. Né? Vamos orar por cura? Vamos orar por cura, como eu falei ontem na live da tarde, Deus nos deu a ordem. Foi como Jesus, a última recomendação de Jesus Cristo antes dele sentar à direita do Pai. Vocês vão levar o meu evangelho em todos os lugares, em todas as nações. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, expulsarão demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás mal. Última recomendação. Ele deu uma ordem aqui, Jesus. Ele deu poder. E a gente está aqui juntinho, né? Para orar pela Cleide Salles, que está com uma infecção na perna, né, Eva? Estamos orando para ela, pedindo que Deus Todo-Poderoso lave com sangue precioso toda essa infecção. Também estamos orando pelo Huguinho, está com uma infecção de urina. E a gente está orando para ele, para que ele fique curado, completamente curado, em nome de Jesus. Entregamos o Fabiano, o Alex com problema na coluna, o Pablo, um menininho de 12 anos com tumores no corpo.
A Emanuele, a netinha do Ocimar, está fazendo um tratamento, está fazendo hemodiálise. Não, é a... Como que é o médico que ela está fazendo tratamento, Elcio? A Emanuele. Quimioterapia. O Hermes, irmão do Elcio, está se recuperando. A minha cunhada Zilda. A Ângela, a Renata, a Ana, o João, marido da Clemência. A Dani Vieira. O Ocimar, a pastora Anice, Fernando, Andrei, Laiane Silva Gomes, Raquel, José Carlos, Arthur, Samuel, Cauê, Josi, Guilherme, Vitor, Hugo, Giovana, os Brunos e os Eduardos, a Cláudia, minha irmã Cláudia, que eu amo tanto, minha irmã Cláudia, todos os irmãos, né, que precisam de oração, nós entregamos agora aqui na presença desse Deus Todo-Poderoso, pedindo que Deus venha com poder, tocando, curando, libertando de todo o mal, Pai. Nós cremos que o Senhor é um Deus de poder, sabemos que o Senhor pode todas as coisas, para o Senhor nada é impossível. E tudo nós entregamos nas tuas mãos poderosas. Senhor, visita cada um. Obrigado, Pai, pela tua presença, pelo teu amor. Renova as nossas forças, Senhor, cada dia. Nos dê os dons do Espírito Santo. Nós te pedimos os dons do Espírito Santo, Pai. Que o Senhor possa nos dar os dons do Espírito Santo para que a gente possa anunciar o teu amor, anunciar a tua vinda gloriosa, Pai. Que o Senhor possa nos encher do poder do teu Espírito Santo de amor. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Né, irmãs? E aí, irmãos, a palavra era essa. Pastor Antônio. Pastor Toninho, Pai do Senhor. Sérgio, então, nós podemos ver essa palavra que nós lemos agora. Não estou falando que a gente não vai cansar um dia, mas você pode cansar. Mas você renova todas as Muitos forças. cansaram, até Jesus Cristo cansou. Como eu disse, mas renova suas forças. Renova suas forças. Pede para Deus que renove suas forças e Ele vai conceder. Tem um louvor que fala assim: Amém. Aqueles que esperam no Senhor renovarão. Coloca as suas orações, o nome da esposa do meu filho Samuel, a sogra do meu filho Samuel, tá? Teve um AVC. Maria Aparecida de Lima. Célia, escreve aí. Nossa, vamos Ela está no Hospital Escola de Uberaba. Oh, meu Deus. Tá bom, Adriana. Fala o nome aí, peraí. Maria Aparecida de Lima. Maria. Em nome de Jesus. Aparecida de Lima. Irmãos, vamos orar pela Maria Aparecida de Lima agora. Estamos juntos, unidas, né? Entregando a Maria Aparecida nas mãos do Deus Todo-Poderoso, pedindo que o Senhor toque nos médicos, dê sabedoria também para que eles cuidem da Maria Aparecida, Senhor, com sabedoria. Em nome de Jesus. Todos que estiverem ali ao lado dela, que sejam cheios do poder do Espírito Santo, Pai. Que ela seja cuidada por Ti, que a Tua mão poderosa esteja sobre ela agora. Nós entregamos ela na Tua presença, já Te agradecendo, Te louvando, Te bendizemos, Senhor. Que ela possa sentir a presença, que ela possa saber que o Senhor está ali presente com ela, que as Tuas mãos poderosas estejam sobre a Maria Aparecida, Senhor. Nós te pedimos, já Te louvando, Te agradecendo e Te bendizendo. Aleluia. Amém, aleluia, Zilda, Senhor. a Zilda, minha irmã lá de Jumirim, a Adriana, a Edna, Maria, a Eva, a Simone, quem mais? A Edna, Simone, Cristina, quem mais? O José, né? Dona Ana, todos que estão na live, Simone, todos que o esposo da Simone. Irmão, e essas palavras vêm ensinar a gente, sabe? Vem falar. Pastor Antônio, você falou? Pastor Toninho, não falei. Que Deus abençoe seu dia, né? Nós vamos trabalhar terça-feira, hoje é um dia bonito. Olha lá, Zé do Sul. Agora já... É do Zé Cid. do Cid? Da Cid. Ixi, Zé da Cid, tá. Amém? Eu, Zé do Sul, tô de longe aqui. Que Deus abençoe o nosso dia, né? E eu vou falar a bênção apostólica. Hoje é uma terça-feira, tem núcleo, nosso núcleo familiar.
em nome de Jesus. E receba essa palavra. Quando você se sentir cansado, lembra que tem um Jesus que fala, deixa, joga para cá que eu te ajudo. Amém? Deus te abençoe. Amém. Fiquei com Deus, fiquei na paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem amém, né, Deus Maria? é por nós. Quem será contra nós? Agindo Deus. Quem impedirá? Ninguém, né, Quem Maria? impedirá? Ninguém, né, Eva, né, Zilda, Edna, Zilda, Ana, Raíssa, beijão Simone, para todos aí. Fique tudo na paz do Senhor. Zé. E graça e paz. Amém, amém. Pastor Antônio, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém. Sexta-feira à tarde, na live da noite, das 18 horas. Quem é o povo mesmo que você falou? O pastor Antônio vai vir aqui em casa trazer a palavra e dar um testemunho. É. Não, quem quiser, todos vocês, 18 horas na live. Pastor Antônio vai estar na live Amém? com a gente. Deus E o abençoe. outro, deixa eu falar. Dia 29, sábado, nós estaremos no encontro de casal lá em São Sebastião do Paraíso. E semana que vem começa Semana a profética. semana profética na nossa igreja, uma semana inteirinha. Amém? De segunda a domingo, tá bom? Vocês estão convidados a participar na Adonai. Deus Junto abençoe. com a gente. Deixa eu ver Paz e bem. graça.